escritora e também sou blogueira. Esse é o primeiro vídeo do canal e nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns detalhes sobre mim. Vou me apresentar para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. Primeiramente, quem é essa blogueirinha, quem é essa autora que está falando aqui com vocês? Bom, Gia Oliver, na verdade, é um pseudônimo para Gislaine Oliveira. Esse pseudônimo eu tenho utilizado nas minhas obras faz algum tempo e ele nasceu no momento em que eu precisei de um pseudônimo para um concurso literário na cidade onde eu morava, e depois disso eu acabei pegando gosto por ele e decidi utilizar nos meus trabalhos seguintes. E como meu apelido sempre foi Gi, ou Gigi, ou Giza, então tá muito ali dentro do que eu já estava acostumada a ser chamada pelas pessoas que me conhecem há mais tempo, né, como amigos e tudo mais. Então, esse canal a gente vai falar sobre séries, sobre filmes, sobre livros, vamos trazer podcasts, vamos trazer um pouquinho sobre saúde mental para vocês. Então tem bastante conteúdo bacana. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal para vocês também acompanharem esses conteúdos. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho também sobre a minha experiência com a literatura na infância, para explicar essa minha paixão por livros hoje em dia. Tudo começou quando eu tinha 9 anos. Foi a época que eu comecei realmente a ter um interesse maior por livros. Eu comecei a ler Turma da Mônica, Ziraldo, Cecília Meirelles. Eu comecei a frequentar a biblioteca do bairro onde eu morava, lá em Barueri. E comecei a pegar mais livros para ler, fazer meus trabalhos lá. E aos poucos eu fui pegando mais gosto pela leitura. Mas o desejo por ler livros de uma forma voraz veio na adolescência. Essa paixão toda veio com tudo aos 15 anos em diante. Assim que eu entrei para uma escola integral, eu tive uma influência maior para a leitura, através das professoras da escola, em especial a Cris Rocha, que foi a professora que realmente marcou a minha vida. Eu tenho um carinho imenso pelas professoras que deram aula para mim lá, mas a Cris tem um lugar especial, porque foi por causa dela, por influência dela, que um dia eu acreditei que eu podia ser escritora. Então, eu sou muito grata a Cris por tudo, sempre agradeci ela, porque eu não imaginava realmente ser escritora algum dia. E eu acho que ter alguém que te incentiva faz toda a diferença na sua vida, né, gente? Bom, mesmo com a correria da escola onde a gente estudava, eu conseguia ler bastante livros. Eu era uma frequentadora assídua da biblioteca lá do ITB do Paulista, e a bibliotecária sabe bem disso. Praticamente toda semana eu tava lá, sempre pegando vários livros, entre clássicos a romances e tudo mais. Eu gostei muito, eu li vários, inclusive o Zorro eu li naquele momento que eu tava no ensino médio. E a paixão por livros clássicos também surgiu naquele período. Um dos meus preferidos, eu acho, é Lucília do Alencar. E essa professora, ela descobriu que eu escrevia poesias. Eu fiz atividade, como a professora tinha orientado para nossa sala, e escrevi os meus poemas, as minhas poesias, os meus textos naquele caderninho, sem acreditar que ela poderia ler. Nem passava pela minha cabeça que ela fosse encontrar aquilo. Mas eu acho que, curiosa do jeito que ela era, ela acabou encontrando, para minha felicidade. E eu fiquei muito feliz mesmo quando eu vi os comentários dela no final do caderninho, me incentivando
a continuar escrevendo, aquilo fez muita diferença na minha vida. Não só isso, mas ela realmente foi a responsável por eu ter ido atrás de me tornar escritora no futuro, né? A Cris acompanhou os meus primeiros contos e uma vez me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Eu fiquei muito emocionada naquele dia. Ela me falou que eu tinha talento, que eu deveria correr atrás disso, que eu deveria lapidar essa habilidade e que um dia ela ia passar numa livraria e encontraria um livro meu lá. Eu guardei aquilo no meu coração e fiquei eternamente grata a ela por tudo, assim. Porque ter uma pessoa que acredita em você te faz também acreditar em si mesmo. A gente precisa sim acreditar na gente, mas às vezes você precisa de um empurrãozinho. E a Cris foi essa pessoa que me deu esse empurrãozinho para que eu me tornasse escritora em algum momento. Depois disso, eu terminei a escola, comecei a escrever meu primeiro romance aos 17 anos e não parei mais. Eu continuei escrevendo durante um tempo na internet, até que eu fiquei sabendo de uma antologia que estava aberta e eu fiquei um pouco receosa de participar. Mas alguns colegas me incentivaram, eles me ajudaram na preparação do conto e eu enviei para a editora, que estava com o edital aberto. Eu não imaginava que eu fosse passar. Para minha surpresa, eu fui selecionada e foi assim uma das maiores alegrias que eu tive. Foi muito especial. Naquele momento eu não estava muito legal e receber aquele presente foi realmente uma bênção para mim. Foi aí que eu assinei meu primeiro contrato, que realmente a minha carreira de escritora começou. Saindo diretamente do Wattpad para coisas maiores, né? A primeira antologia que eu participei foi essa daqui, Quando a Escuridão Bate a Porta, organizado pela G. Benjamin. É uma antologia que fala sobre depressão, uma das antologias que eu tenho maior carinho. Ela realmente marcou a minha vida, me emocionei muito com os contos e eu sempre indico quando eu posso. Eu agradeço a editora por acreditar no meu trabalho, por abrir as portas realmente para mim. Isso foi muito importante na minha vida. E depois dessa daqui não parei. Quando eu escrevi o conto que está aqui, No Limiar do Abismo, a minha filha tinha 4 meses. Eu tive que me desdobrar para escrever com ela no meu colo, né? Porque eu não podia deixar com outra pessoa. Mas vida de mãe é assim, né? Ainda mais vida de mãe, blogueira, escritora, é uma loucura. Mas a gente faz o que a gente pode. Depois dessa antologia eu fui entrando em várias. Também participei dessa daqui, Carta entre Escritores, da editora Porto de Lenha. Ficou muito legal essa antologia, porque a gente poderia escrever carta para amigos autores ou para autores que não estão mais entre nós. Então ficou um projeto bem interessante. Ainda da mesma editora, Amor que Redime, que foi a primeira antologia cristã que eu participei. Fiz um conto bem bacana, uma história bem emocionante, sobre diferenças de crenças, né, sobre fé. Gostei bastante de ter escrito esse conto. E a Miscelânea Poética, que foi a antologia que eu coloquei os meus poemas aqui, né? Ficou muito legal. Eu comecei escrevendo poemas, como eu já tinha falado, mas fiquei mais tempo nos contos. Porém, tenho um carinho especial por poesias e poemas. São gêneros que eu gosto bastante de ler também. Temos essa daqui, que ficou muito legal, Milagre, da editora The Books. Foi uma antologia muito linda, fizeram encontros muito bacanas, encontros assim
super edificantes, né? Para quem curte essa leitura mais espiritualista, super recomendo. Ainda vou trazer resenha dele. Permita-se Florescer foi uma das últimas coletâneas que eu participei de poesia. Gostei muito do projeto também, ficou bem legal. E Mulheres Brilhantes Escrevem foi uma antologia que ficou incrível. O projeto gráfico dela, uma das que eu mais gostei, da diagramação. Olha só, que lindo que ficou, né? Muito bacana. A editora fez um trabalho muito legal. E eu amei ter participado, coloquei meus poemas aqui também. Foi uma experiência muito boa. E agora a gente vai falar das mais recentes antologias, as minhas bebês. Eu peguei há pouco tempo aqui Cicatrizes na Alma, da editora Encontros. Gente, eu acho que entre as minhas antologias, essa daqui e a Quando a Escuridão Bate a Porta são as mais impactantes. Eu amei várias, mas essas têm um peso maior pra mim. Porque as duas falam do mesmo tema, né? A Cicatrizes foi feita no Setembro Amarelo e ficou lindo. Nossa, o projeto que a editora fez foi assim de um capricho incrível. Eu tenho que elogiar, porque olha isso, que coisa mais linda essa diagramação. Olha essa capa, olha que lindo, maravilhoso. Eu vou trazer a resenha dele em breve aqui no canal, porque a gente tem um mês, além de setembro, para falar também sobre saúde mental, que é janeiro, que é a campanha de Janeiro Branco. Então, eu vou estar aproveitando esse momento pra gente falar desse livro aqui. Tá lindo. Vocês têm que conhecer a Cicatrizes. Essa daqui, ó, foi uma das últimas antologias, é a mais recente, e Eu Ainda Te Amo, da editora Defor. Esse projeto ficou muito lindo, pessoal. Olha que capa linda, olha essa contracapa. Aqui, ó. Que lindo que ele ficou. Olha isso. Olha essa diagramação. Ficou muito legal. Meu conto aqui. Ficou muito legal. Eu amei. Ficou muito lindo. E a gente vai fazer o lançamento do livro físico no Café Trampolim no dia 6 de novembro, às 15 horas. Quem quiser mais informações, tem lá no meu Instagram, @_GOliver, certo? E por que é tão importante participar de antologias? É obrigatório? Para começar a carreira de escritor? Não é necessariamente obrigatório, tá? Mas, no meu caso, eu acho que antologias me ajudaram muito. Me ajudaram realmente, porque através delas eu amadureci muito a minha escrita. Eu aprendi muitas coisas. Eu comecei a participar de antologias no final de 2017 e em 2018 já estava participando de várias. Fui participando de tantas quanto foi possível, né? Hoje eu já tenho em torno de 20 ou mais coletâneas que eu participei, entre as que eu organizei, e não parei por aí. Tô sempre participando porque eu gosto de me desafiar. Eu gosto de brincar com a minha criatividade. Então o legal é isso, é começar com a antologia para quem é autor novo, justamente para você aprimorar a sua escrita. Às vezes, se você meter as caras e já for escrever um livro logo, sem experiência nenhuma, talvez você cometa muitos erros. A gente não está imune a cometê-los no começo da carreira. Mas a antologia, ela te ajuda a abrir mais a sua mente, a brincar com a tua criatividade, a descobrir novos gêneros. Eu mesmo passei vários, né? Eu acho fantástico, porque você pode
fazer um conto de pirata, você pode fazer um conto de uma feiticeira, você pode fazer um conto de qualquer criatura mitológica ou não, vai da tua imaginação. E isso é muito legal. Então eu recomendo que vocês participem de antologias se puderem, porque vocês vão crescer bastante. A minha escrita de hoje está muito melhor do que a que era antigamente. E claro, né? Tem muita gente que participa e depois meio que se aposenta, né? Mas eu, de vez em quando, vou estar participando, até pela questão do desafio da escrita em si. E agora que a gente já falou sobre antologias, a gente já falou sobre a minha experiência com literatura, vamos entrar nos meus livros, né? Vamos falar sobre os meus lançamentos. Eu não posso deixar de falar deles aqui, porque eu trabalhei bastante nas antologias para poder começar a me lançar na carreira solo. Eu primeiro fui me alimentando, fui observando o meio literário, fui observando quem sabe fazer o negócio, para eu aprender, para evitar dar algumas cabeçadas. E isso me ajudou bastante, mas nem sempre é fácil. Começar a carreira de autor é um desafio muito grande, mas não desista, não desanime, por mais difícil que seja, porque o teu livro merece ser conhecido pelas pessoas. E eu acho que a maior realização do autor, a maior realização de um autor é realmente ver que a tua história tocou alguém, ver que o seu livro fez a diferença na vida de uma pessoa. Pelo menos pra mim é assim. Então, não pare, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar que você pode ir além, por mais difícil que seja, tá bom? E agora vamos falar sobre Um Pacto, Uma Escolha e Uma Dose de Amor, que são os meus livros lançados na Amazon nesse ano. Depois de todo esse tempo que eu fiquei trabalhando em coletâneas, eu fiquei aprimorando os meus livros para poder lançar. Fiz uma leitura crítica com alguém que entende do assunto, para poder melhorar a história, o enredo, para que ficasse muito bom e todo mundo curtisse ler. Belezinha? Então vamos começar com A Minha Fantasia, que foi lançado em junho, que é Um Pacto, Uma Escolha. Uma história muito gostosinha de ler. Isso aqui. Um Pacto, ele conta a história do Dimitri e da Celina. Celina é uma caçadora de vampiros. Dimitri é um vampiro já bem antigo. Celina é bastante vingativa, né? Então tem ali um pacto que foi quebrado, um tratado. Tem uma instabilidade muito grande no clã. Vamos ter várias confusões, alianças improváveis. É uma história bem gostosa de ler, bem envolvente. Gente, eu sou fã de vampiros. Desde Crepúsculo, né? Embora a minha ideia de vampiros mesmo tenha vindo com The Vampire Diaries, que é a minha série predileta da vida. Depois eu vou comentar sobre ela em outro vídeo. Mas eu posso dizer que o meu boom também como leitora veio com Crepúsculo. Foi aí que eu descobri esse mundo, né? E comecei a ler. Depois eu fui conhecer outros clássicos como Camila e até mesmo o próprio Drácula, que vieram muito tempo atrás. Mas Crepúsculo realmente foi o start.
E eu comecei a gostar desse tipo de história, né? Eu acho bem gostosinho. Aliei também o meu gosto de romance de época com fantasia. Criei uma história na era vitoriana com todos os elementos que a gente gosta. Enemies to Lovers e tudo mais. Depois de Um Pacto, Uma Escolha, eu lancei recentemente Uma Dose de Amor, um romance que conta a história da Sofia, que é uma jovem que deseja fazer jornalismo. Ela entra para a faculdade, mas depois que ela participa do trote, a vida dela fica completamente de cabeça para baixo e ela precisa lidar com as consequências das suas escolhas, ela precisa amadurecer. É uma história também sobre fé, sobre lealdade, sobre amizade, sobre família e também tem alguns elementos ali de trabalho social, projetos sociais mesmo. E eu tive um pouco de inspiração no filme Patch Adams, que eu acho incrível esse filme, sobre amor ao próximo, né, o trabalho de capelania nos hospitais. E hoje é feito pelos Autores da Alegria esse tipo de trabalho. Então, eu como fã do trabalho, tentei trazer um pouquinho disso no meu livro. Confiram Um Pacto, Uma Escolha e Uma Dose de Amor lá na Amazon. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, compartilha, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!